Olá, hoje vou falar sobre envelhecimento ativo. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo, mais rápido que a de qualquer outra faixa etária. Em 2025, existirá um total de aproximadamente 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, sendo 80% nos países em desenvolvimento. Este rápido processo de envelhecimento populacional nos traz muitos desafios. Um dos maiores é permitir que essa fase passe a ser vivida como uma experiência positiva. A Organização Mundial da Saúde adotou um termo envelhecimento ativo para expressar o processo de conquista dessa visão. Envelhecimento ativo é um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas e permitindo que elas percebam seu potencial para o bem-estar físico, social, mental ao longo de toda a vida. A palavra ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Não é somente a capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. Essa visão permite quebrar o paradigma de que o idoso que não realiza mais atividade produtiva remunerada ou que apresenta alguma limitação física não é mais capaz de desempenhar um papel de participação ativa na sua comunidade, seu domicílio ou na sociedade de forma geral. Isso quebra barreiras e permite que as pessoas mais velhas que já se aposentaram ou que apresentam alguma doença ou necessidade especial possam continuar a contribuir ativamente para os seus familiares, companheiros, comunidade e país. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de vida saudável e qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requer cuidados. Por isso, a OMS preconiza que um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e programas que promovem saúde mental e relações sociais são importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas de saúde. Por isso, é fundamental manter, respeitar e estimular a autonomia de quem tem mais de 60 anos, ou seja, a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de acordo com as suas próprias regras e referências e suas dependências. Isso é, a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária. Sua capacidade física de viver independentemente na comunidade com algumas ou nenhuma ajuda de terceiros. Há várias medidas que devem ser tomadas para que as pessoas se mantenham ativas. A primeira é a mudança do paradigma, ou seja, valorizar o indivíduo e vê-lo como alguém que pode e deve ter participação ativa na sociedade e criar condições para que seja protagonista de sua própria vida e de que ele próprio também veja assim. Outra expectativa inclui oferecer ambientes seguros e apropriados às condições físicas das pessoas mais velhas e que permitam maior mobilidade nos espaços de conveniência, ampliar a oferta de serviços de saúde que possam prevenir ou reduzir as limitações causadas por doenças crônicas, oferecendo atividades educativas, culturais, de lazer e trabalho
para que ele tenha oportunidade de manter-se ativa. Ampliar a oferta de médicos geriatras nos serviços de profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, neurologista e um educador físico. Especialista em gerontologia, que possam atender às demandas específicas dessa população e que contribui para o tão almejado e necessário envelhecimento ativo. Então, isso é um pouquinho do que eu pesquisei sobre o envelhecimento ativo dos idosos, né? O importante é não parar, né? Não ficar trancado dentro de casa e esperar chegar o fim da vida, né? Ter uma vivência com família, ter uma atividade física, uma alimentação saudável, tudo isso. Acho que é preciso também ter ajuda de alguém sempre, né? Porque tem aquele idoso que vai chegar lá no final e nos 60 anos e vai estacionar, vai querer ficar em casa e dizer que é assim, que não tem mais o que fazer. Mas a gente sabe que não é assim, né? Tem que pelo menos dar uma caminhada por dia, comer direitinho. A saúde mental, né? Que já foi até comentado, que tem que estar em dia, né? Sempre de bem com a vida, né? Uma expectativa de vida, para a expectativa de vida ser longa, né? Então, agora eu vou colocar um pouquinho de um vídeo que fala sobre isso. Ao peso desse tempo, temos que obedecer. O mais velho sofreu mais. Nós jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto. Meu nome é Terezinha Maria de Almeida, estou com 67 anos, eu tenho kiwi, eu tenho romã, eu tenho figo, goiaba, lima, planto feijão, planto milho, planto verdura de todas as espécies. Duvido a vez que falte na mesa a verdura. A chicória, a alface, a couve, o feijão, carne uma vez por semana, mas é tudo tirar da lavoura, aquilo que eu posso tirar eu tiro. A alimentação do idoso, vamos dizer assim que tem dois padrões. Um idoso que se cuida bastante, que vai optar por alimentos orgânicos, por alimentos integrais. Ele até pode já ter alguma patologia, mas ele não quer piorar a situação dessa patologia, então ele vai cuidar. Enquanto tem outro que vai abusar das gorduras, dos açúcares, mesmo tendo patologias. Porque tem muita ideia de que se o idoso toma remédio, ele não vai precisar cuidar da alimentação. Eu tomo remédio para diabetes, então eu posso comer açúcar. Eu tomo remédio para pressão, então não tem problema se eu comer muito sal. Então a gente encontra esses dois perfis. Acredito sim que o idoso que mora no interior, ele vai ter um maior consumo de frutas, de verduras, mas isso não impede que ele também vá consumir alimentos não saudáveis, como o leite direto da vaca, e que isso não é interessante para a saúde dele, né? Eu só compro no mercado aquilo que eu não tenho, porque tem coisas que eu não tenho aqui, mas o resto eu... Cebola, salsa, radiche, feijão. Meu nome é Angelim Pedrinho Felipe, idade 85 anos. Eu sou do 27 de julho de 1930. Eu fiz, o caminho é 830, mas eu fiz mais de 1000 quilômetros.
Porque a gente chega, toma um banho, vai conhecer a cidade. A primeira coisa, vai conhecer a catedral, as igrejas. Porque as igrejas são maravilhosas. Queria que tu visse o ouro que tem naquelas igrejas. E santos, eu acho que tem santo embaixo sentado nos bancos e esperar a vaga para subir para as paredes. Não precisamos associar o envelhecimento com doenças. Agora, as doenças fazem parte da nossa vida. O que acontece é que, há algum tempo atrás, em alguns países, por exemplo, africanos ainda, o problema principal é a infância e as doenças da infância. Então, as doenças no envelhecimento agora só estão sendo importantes porque nós criamos mecanismos para as pessoas sobreviverem até esse momento. Não tomo nenhum tipo de remédio, nem para pressão, nem para diabetes, nem para colesterol, para nada. Não tomo nenhum tipo de remédio. E me sinto bem. A automedicação é um problema de saúde pública, né, que é o ato de a pessoa, sem o aconselhamento de um profissional da saúde, de um médico, de um farmacêutico, né, ela fazer uso próprio de uma substância química, de um medicamento. Muitas vezes, essa automedicação leva a um problema de saúde, maior do que um benefício. E outras vezes, esse medicamento que está sendo ingerido por automedicação, ele pode interagir com os outros medicamentos que foram prescritos para estas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, que eu acabo de comentar com vocês, né? Então, o que nós profissionais da saúde recomendamos é que os pacientes sigam, né, as orientações dos profissionais da saúde, nas doses corretas, enfim, e que façam uso adequado desses medicamentos para ter mais qualidade de vida, para poder viver mais. Eu tinha 80 anos. Eu sou o homem mais velho, que fez o caminho até 2010. Desde que começou até fazer 2010, eu sou o homem mais velho que fez todo o caminho de Santiago de Compostela, ao da França. A gente tem que ter um estímulo cognitivo constante, né, e perpetuado ao longo de toda a vida, certo? Interesse, curiosidade, leitura, acompanhar o noticiário, acompanhar a política, assistir filmes, ir no cinema, ler livros, viajar, mas não é viajar e passar o tempo, viajar, se interessar pelo local onde se está viajando, ir no museu, se interessar por aquela obra de arte, que contexto isso foi pintado, qual é a história de vida desse pintor, aprendizado de assuntos diferentes daqueles que foram trabalhados ao longo da vida, está no âmbito de prevenção de doenças neurodegenerativas, de demência. Alterações no comportamento, confusão mental e dificuldade para realizar tarefas rotineiras são algumas das alterações próprias do envelhecimento. Além disso, 30% dos idosos irão desenvolver algum tipo de demência. As primeiras pessoas que percebem esses sinais são os familiares. Passado o susto, é necessário pensar em alternativas para se envelhecer com qualidade de vida. Esse talvez seja o maior flagelo que o envelhecimento nos trouxe, é essa situação das demências, né? E que fazem sofrer, às vezes, muito mais a família do que a pessoa que está demente. Então, esses são os caminhos que nós temos que seguir, prevenindo as doenças neurológicas e fazendo com que a pessoa tenha um envelhecimento o mais saudável possível. Tanto a nível mundial, quanto, vamos dizer, no Brasil, passa pela qualidade de vida no envelhecimento, né? Eu acho que a gente não está mais muito preocupado em tentar, lógico que a cada trimestre, quadrimestre, aparece lá a IBGE dizendo que a expectativa de vida aumentou mais tantos meses do brasileiro, né? Mas isso são números, né? Isso são números. Isso não é exatamente o que nos deixa muito felizes, não, né? Lógico que politicamente isso é uma coisa muito bacana, né? E é bacana também dizer que as pessoas estão vivendo mais, mas esse é muito bacana, é relativo, porque como eu te disse, boa parte disso envolve sofrimento, né? Então, essa é a grande foco atual, é tentar melhorar a qualidade de vida do envelhecer, né? É conseguir chegar lá na frente
com boa qualidade, né? Porque de que adianta uma pessoa ficar aí 5 anos ou mais acamada, dependente, né? É uma coisa extremamente questionável, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala, né, da saúde do idoso e tenta relacionar isso com medicamentos, uma coisa é fundamental, né? A grande maioria dos idosos fazem uso de medicamentos, prescritos ou não prescritos. Então, qual é o meu recado final, né? Para o idoso, que procure o profissional da saúde, né? Que atente para não só os benefícios que o medicamento pode trazer, mas também os prejuízos, né? As reações adversas, as interações com outros medicamentos, né? Nós temos cada vez mais profissionais da saúde sendo formados pelas universidades, né? Então, eu acho que o nosso papel como profissional da saúde é dar para essa sociedade que está num processo de envelhecimento qualidade de vida. É o que todos querem. Detesto tomar remédio. Não comprimido, quando tem às vezes qualquer dorzinha que me dá, que eu não gosto de tomar remédio. Eu prefiro um chá. Eu vou na lavoura, pego um chá, que eu sei que aquele chá vai me fazer bem. E tomo um chá, se eu sinto alguma canseira ou alguma coisa, mas eu não tomo remédio. O campo das plantas medicinais é um campo muito vasto, inclusive tem uma política pública de saúde no Brasil hoje, que é a política das práticas integrativas em saúde, onde a planta medicinal, o fitoterápico e outras terapias, né, integrativas, elas fazem parte. Então, é importante, até do ponto de vista, né, histórico do Brasil, né, e do mundo, a utilização dessas plantas medicinais. Mas, de novo, eu reforço a importância da busca por um profissional. Porque nem sempre aquela plantinha que está no jardim, ela tem um princípio ativo que vai fazer com que algum tipo de condição em saúde seja, então, seja benéfico para alguma condição de saúde. Muitas vezes pode ser o contrário, aquela planta pode ser tóxica. A urbe está hiperacelerada. O espaço bucólico rural campesino ainda é um espaço de ritmo mais lento. Quando a gente falava do choque transgeracional, em que a geração dos idosos eles funcionam num ritmo talvez até mais saudável que o nosso, né? 20, 30 por hora e nós a 300 por hora, a gente observa que as pessoas que estão ligadas ao campo, a esse espaço rural, elas têm não só uma temporalidade diferente da nossa, né? Uma noção de tempo mais largo, mas também uma possibilidade de existir sem tanta culpa. Porque o choque, né, que eu estou usando bastante essa palavra, mas eu prefiro ela à violência, por exemplo, ou a trauma, né? Existe entre os idosos urbanos um adoecimento psíquico muito maior do que os idosos que estão no ambiente rural. Muito maior, é gigantesco. E não só de problemas psiquiátricos, neurológicos também, né? Mas a estimulação tecnológica, a estimulação de leituras não faz com que haja uma prevenção do Alzheimer? Em termos, porque existem outros tipos de demências, né, que acabam sendo até mais manejados no ambiente rural. A pessoa se sente útil no campo. A pessoa com 80 anos de idade, ela ainda é quase que dona da sua horta. Quem que tem horta dentro da cidade, né? Qual idoso que tem esse espaço amplo para existir? Porque o verde, esse aqui é um verde plantado para bonito, para o espaço, né? Mas a verdura que eu colho é importante para a saúde. Tanto faz bem esse verde que você vive, que o teu olho vê, que é uma maravilha, e a verdura que a gente come, que é natural, né? Então é muito importante para a saúde. Eu aprendi uma coisa, que tudo que uma pessoa quer, consegue. É só querer que consegue. Só não consegue se ele não quer. Agora, se ele quer, consegue. Independente da idade. Não interessa a idade, não interessa nada. Agora, o médico oncologista Antônio Drauzio Varela vai falar um pouquinho da rotina dele, de como é o envelhecimento ativo para ele. É um depoimento bem legal, acompanha aí.
Olha, eu corria de brincadeira, assim, até aos 49 anos. Um fim de semana, ficava 2 meses sem correr, corria mais um pouquinho. E quando eu fiz 49 anos, eu disse, eu tenho que comemorar os meus 50 anos agora correndo uma maratona. 2 vezes por semana eu corria distâncias mais longas, mais devagar. 2 vezes por semana eu corria distâncias mais curtas, mais depressa. E fui variando, alternando assim. Um dia rápido, distância curta, outro dia lento, distância maior. E fui aumentando progressivamente as distâncias. Até chegar, assim, às vésperas da maratona, umas 2 semanas antes, eu conseguia já correr ao redor de 31, 32 quilômetros. Mas 42 só corri no dia da maratona. Eu tenho interesse em outras áreas também. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer essas coisas de comunicação, de transmitir informações em saúde para a população. Acho que isso é um desafio grande num país como o Brasil. E o fato de me manter entretido com todas essas atividades, correndo de um lado para o outro, tentando não deixar nada para trás, eu acho que me ajudou muito e tem me ajudado a encarar o envelhecimento. Você se sente velho quando a tua condição física é má, felizmente não é o meu caso, ou quando você perde o interesse pelas coisas. E aí você pode ter 40 anos até, você está desinteressado, você não acompanha o que está acontecendo, você envelheceu. E isso não tem necessariamente uma ligação com a idade. Eu acho que essa é uma coisa importante. Você estabelece uma rotina, o que eu quero fazer, o que é importante mesmo eu fazer na vida, quais são as coisas que eu dou, que são fundamentais para eu me realizar pessoalmente. E aí eu estabeleço essas prioridades e vou assumindo os compromissos para poder cumpri-la. Então, amanhece o dia, eu não fico pensando, bom, o que seria? Não, eu tenho que sair rápido e cumprindo as obrigações. No final, cansa um pouco, mas a gente fica feliz, vive melhor, eu acho. No passado, a medicina tinha um paradigma que você chegava aos 50 anos, era considerado velho. Então os médicos diziam, não, faça repouso, não faça esforço. Hoje é exatamente o contrário disso, né? Se você tem uma vida ativa, se você se cuida, se faz exercício, se não come exageradamente, se evita a obesidade, se controla a pressão, se você não fica diabético, se você anda, se movimenta, você pode ter um envelhecimento saudável. Isso é um conceito que mudou na medicina. Envelhecer não significa adoecer. Um dia todos nós vamos ficar doentes e vamos morrer. Mas quanto mais tarde isso acontecer, é bem melhor, né?